Oi, gente, tudo bem? Aqui vai ser mais ou menos uma correção barra explicação da atividade O que é arte. Para quem não lembra, essa foi a atividade que a gente passou com aquele primeiro conteúdo teórico, que era a nossa aula chamada O que é arte, e foi passado esse formulário que eu vou explicar, na verdade, né, para quem fez ou para quem não fez, para retirar dúvidas de como foi feito, se você acha que fez certo, se fez errado, enfim. Eu vou passar aqui para o slide que tem as respostas, né? Aqui o exercício pedia que era na nossa aula foram apresentadas 3 obras e que você deve fazer uma breve pesquisa sobre cada uma das obras, respondendo as perguntas abaixo. Então, as imagens foram apresentadas em sala, né? Teve até uma breve discussão, eu perguntando para vocês por que vocês achavam que elas eram consideradas arte. Cada uma delas é muito diferente uma da outra, pertence a períodos diferentes. E na verdade, gente, aqui a gente não estava buscando uma resposta certa ou chegar numa resposta certa. Era, na verdade, para exercitar em vocês esse questionamento do que é arte, né? A partir da nossa aula, então, que a gente teve esse questionamento, então foi levado para o exercício. São 3 obras, né? A primeira obra da esquerda, né? A primeira obra é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. A do meio é a Fonte, do Marcel Duchamp. E a última, da direita, né? É a Vaporu, da Tarsila do Amaral. Então, foi pedido, a primeira, faça uma pesquisa de 5 a 10 linhas sobre a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci. Aqui eu fiz só um exemplo de pesquisa, né, da Mona Lisa. Aqui fala quem é o artista, dimensão, onde a obra se encontra, a criação, o material, o período. Aí aqui tem alguns pontos sobre a Mona Lisa, né? Então, se você não fez a atividade, quiser dar uma pausa nesse vídeo e ler. Então, aqui foi um exemplo de pesquisa, né? Não era uma pesquisa extensa, porque a ideia não era você fazer uma pesquisa aprofundada. Era uma pesquisa para você conhecer. Era uma pesquisa curta, né? De 5 a 10 linhas. Então, era uma pesquisa curta, só para você mesmo conhecer brevemente, entender um pouco da obra. Da mesma forma foi com a fonte, né? É uma pesquisa pequena também, com artista, período, data. É, não são tantas linhas, é só os pontos principais, né? Os pontos chaves. Se você quiser também parar para ler, tá tudo bem. E de 5 a 10 linhas sobre o Abaporu, da Tarsila do Amaral. Também tem aqui nome da artista, ano, técnica, criação, onde se encontra e os pontos principais, né? Se vocês quiserem, eu posso ler um pouco com vocês sobre esses pontos principais. Foi super simples, gente. Não foi nenhuma pesquisa aprofundada. Era realmente para conhecer aquelas obras, né? Que são tão diferentes, ó. A Mona Lisa é do século XVI, né? Ela é de 1503, né? É uma das mais conhecidas obras do Leonardo da Vinci, né? O quadro representa uma mulher com expressão introspectiva e um pouco tímida. É provavelmente o retrato mais famoso dele. Muitos historiadores da arte acreditam ser uma própria referência até ao próprio Leonardo da Vinci, né? E muitos outros acreditam que tem uma mensagem mais oculta por baixo daquelas camadas de pintura. Enfim, é, são pontos principais assim que eu retirei da pesquisa. Não foi uma pesquisa aprofundada. Novamente, era mais para vocês conhecerem a obra. Assim como Da Vinci, né, que essa obra é uma réplica de um mictório de porcelana que foi originalmente comprado pelo artista em 1917 de uma firma de materiais de encanamento em Nova York. Então, essa fonte é um urinol, né, que se encontra em banheiros masculinos. É de porcelana
e pertence ao movimento dadaísta, do Marcel Duchamp. Ele simplesmente comprou e assinou o objeto como R. Mutt e depois inscreveu na exposição, né? Então, esse item considerado bizarro na época, ele começou a trazer para a gente a noção de tirar um objeto comum do seu cenário habitual, que seria comprar e colocar no banheiro, e agora colocar em outro contexto, num contexto novo e incomum. Então, essa obra, né, através dessa obra que Duchamp definiu pela primeira vez o conceito de ready-made e que foi uma ideia, né, essa ideia a gente vai ver ao longo da história da arte que influenciou inúmeros artistas. Então, com isso, o Duchamp ele desafia definições tradicionais de arte, né, com esse tipo de arte, né, que eram os ready-mades. E essa escultura, em 1917, originalmente, ela foi rejeitada por essa exposição que ele inscreveu, que foi a Society of Independent Artists of New York, né, que é a Sociedade dos Artistas Independentes de Nova York. E Duchamp ele desafiou preconceitos da época sobre a definição de arte e afirmou que não importava se o Sr. Mutt havia feito ou não com suas próprias mãos a obra. O importante era ele ter escolhido. Portanto, não importava a criação, mas a ideia e a seleção. Lembrando, gente, que aqui a gente não está julgando nada, né? A gente está só entendendo o ponto de vista do artista e o questionamento dele. Uma obra totalmente diferente da Mona Lisa. E trouxe uma terceira obra totalmente diferente. Enquanto a Mona Lisa é do século XVI, né? A criação daqui de 1503. A fonte é do século XX, né? 1917. E o Abaporu também é do século XVII, mas um pouco depois, né? Século XVII não, século XX, mais de 1928. Então, a Vaporu é uma pintura clássica do período moderno brasileiro, da Tarsila do Amaral. É a única brasileira citada, né, dentre essas três obras. E é considerada uma obra-prima dela e foi pintada a óleo, né, um tipo de tinta, para ser oferecida ao seu então marido, o escritor Oswald de Andrade. Nós vemos a valorização do trabalho braçal, observe o pé e a mão, enormes em desvalorização do trabalho mental, ó, a cabeça pequenininha. O nome da obra é de origem tupi-guarani e significa homem que come gente, canibal ou antropofágico, né? O título da tela é resultado de uma junção dos termos aba, homem, pora, gente e comer, homem que come gente. E por que será, né? Que tem esse nome, tem todo um significado, né? Então, quando o marido dela recebeu, né, essa obra, ele ficou imediatamente encantado e disse que aquele era o melhor quadro que a Tarsila já havia pintado. E os elementos que constam na tela, né, especialmente a figura ao centro, porque a gente também vê o sol, vê ali uma espécie de cacto, eles despertaram em Oswald a ideia da criação do movimento antropofágico. E para quem não lembra, né, esse período antropofágico, que foi um movimento modernista brasileiro, ele é um movimento que consistia na deglutição da cultura estrangeira, incorporando-a na realidade brasileira para dar origem a uma nova cultura transformada, moderna e representativa da nossa cultura. O que isso significa? Deglutir a cultura estrangeira seria engolir, comer a cultura estrangeira, né? A arte que vem de fora, o que estava acontecendo de movimentos que vêm de fora e fazer a arte do nosso jeito. A gente engole essa arte que vem de fora, mas transforma na nossa realidade brasileira para dar uma origem à nossa cultura. Meio como se a gente fosse pensar o que a gente faz hoje, né? Meio que com a música, por exemplo, a gente consome artistas estrangeiros, né? Mas esses artistas brasileiros também consomem esses artistas estrangeiros, mas faz uma arte no Brasil, junta o funk, alia com ritmos brasileiros e transforma numa música brasileira, uma música pop, né? Mesmo que tenha influência, por exemplo, de outros cantores pop. Só um comentário, um exemplo. Então, bem aqui, ó, uma pesquisa breve, simples, só com alguns pontos.
E as duas últimas perguntas, gente, eram perguntas bem pessoais, que era, a primeira pergunta é: percebemos que as três obras acima são completamente diferentes entre si. Por qual motivo, né, ou quais motivos você acha que elas são consideradas obra de arte? Escreva no mínimo duas linhas. E como vocês julgam a obra de arte? Escreva no mínimo duas linhas. Eram opiniões pessoais, mas que vocês poderiam ter usado a nossa aula, o que é arte, para escrever alguma coisa. Então, por exemplo, se fosse eu respondendo, eu poderia dizer que eu percebo que essas três obras são muito diferentes entre si, mas foram consideradas obras de artes visuais porque impactaram o seu tempo, porque tiveram uma grande relevância, porque fugiram do que todo mundo estava fazendo ali na época, né? Aqui na pesquisa vai falar que o Da Vinci trouxe a técnica do esfumato, né, que é fazer uma gradação de cores. Então, o Duchamp trouxe a ideia do ready-made. Então, a Tarsila vem com a ideia de trazer para o movimento modernista brasileiro um estilo. Então, eu diria que são obras que foram consideradas arte devido a novas técnicas que trouxeram, a elas serem muito impactantes e diferentes do que estava acontecendo. Essa seria a minha opinião. E a outra pergunta é como vocês julgam a obra de arte? Aí, gente, realmente é uma questão extremamente pessoal, né? Eu poderia dizer que eu julgo a obra de arte pela forma, né? Eu olho para uma obra de arte e deixo me levar pela emoção, deixo me levar pelo sentimento. Posso dizer que eu julgo a obra de arte pela técnica. Ah, tem obras de arte que são muito elaboradas e aparentemente difíceis e eu gosto. Ou então, eu julgo uma obra de arte pelo conteúdo dela, né? Pelo que ela significa, pelo que ela simboliza. Então é muito aberto, não tinha uma resposta certa, né? Era realmente eu perguntando a opinião de vocês. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a atividade. Para quem não fez ou para quem fez, poder rever. Então, é isso.